Bom, aqui para mais um vídeo, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo informativo sobre o São Paulo Futebol Clube. Dessa vez eu vou trazer algumas informações. Será que teremos a chegada do Oscar? Tivemos informações sobre isso também. Iremos falar sobre outros assuntos, sobre renovação de jogador. Vamos falar também sobre uma outra negociação de um outro jogador também que está em andamento, tá, galera? Então, lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, para não perder absolutamente nada. E, cara, como eu falei pra vocês, o canal é novo, monetizamos ele recentemente, são vídeos todos os dias do São Paulo Futebol Clube, então se você não quer perder absolutamente nada, meu amigo, não perde tempo, cara. Não perde tempo, se inscreve aí abaixo que vale muito a pena, você vai ficar sempre muito bem informado sobre tudo que sai sobre o São Paulo Futebol Clube. E vamos que vamos, tá, cara? Vamos que vamos, porque o vídeo de hoje tá bem interessante, tá bem completaço. Vamos trazer muitas informações pra vocês e vamos falar também sobre reforços, já que tá se aproximando cada vez mais a abertura da janela de transferência agora do meio do ano, a janela do verão, né, cara? Que se abre logo no início de junho ou julho, né, cara? Aqui no Brasil eu acho que é julho, na Europa creio que é um pouco antes, mas vamos falar primeiramente sobre a renovação de uns jogadores da base, antes de nós avançarmos por outros assuntos como Luciano Vietto e Oscar. Vamos falar sobre Juan. Juan, como vocês sabem, é um jogador não tão querido assim pela torcida. Eu particularmente também procuro sempre ter paciência com esses jogadores da base, mas às vezes esgota um pouco da minha paciência, né, cara? Vocês sabem o porquê. E o São Paulo, inclusive, já está conversando a renovação de contrato dele. O contrato do jogador chega até o final deste ano, tá? O final de 2024. Inclusive, já no próximo mês ele poderia assinar um pré-contrato. E é um jogador que sempre se destacou na base. E, cara, taticamente, ele é um jogador que ajuda demais a equipe a jogar assim a bola, né, cara? É claro que com a bola, pelo amor de Deus, finalizando, pelo menos. Eu acho, cara, eu sempre mantive a opinião de que ele é um jogador que rende um pouco mais jogando pelas pontas, como foi contra o Flamengo, do que como centroavante. Só que os técnicos parecem não concordarem comigo, né, cara? E todos os técnicos sempre escalam ele pela ponta. Quando o Dorival ele jogou em determinado momento ali como ponta, e os técnicos costumam escalar ele, como é o caso do Bildia, falou que ele tem as características de um pivô, de um centroavante. Eu, quando vejo isso, não concordo, até porque eu acho que o Juan faz as outras coisas muito bem, é um veloz, tem um físico, né, cara, consegue fazer o pivô sem a bola ali, consegue puxar a marcação, mas na hora de finalizar ele fica devendo, né, cara, ele fica devendo. Esperamos que melhore muito isso, e o São Paulo, inclusive, já está conversando a renovação de contrato com ele. É um jogador que subiu da base, até então tem o mesmo contrato desde quando subiu da base, então ele recebe o mesmo salário do jogador da base, né, cara, que é cerca ali de menos de 100 mil, 50 mil, 30 mil, não sei ao certo quanto o Juan recebe. E o São Paulo ofereceu uma renovação de contrato para ele, e o jogador ofereceu a contraproposta, ou seja, pedindo um valor um pouco mais alto, um aumento salarial em relação ao que o São Paulo ofereceu. Eu não sei se vai ser da mesma forma que foi com o Wellington, que está se arrastando há muito tempo. A tendência agora talvez seja que renove, mas por muito tempo foi com que ele deixasse o time. Mas eu acho que com o Juan vai ser um pouco mais simples, já que o São Paulo sim entende que os valores oferecidos pelo São Paulo e que foi pedido pelo Juan é um pouco mais próximo, né, cara? Então eles vão sentar para conversar nos próximos dias, para quem sabe já estar acertando a renovação de contrato de Juan, né, cara? De Juan, o grande sucessor do Calero, o novo Luiz Fabiano. É claro que eu tô brincando, né, rapaziada? Mas aí, você gostaria da renovação do Juan? Acha que ele merece essa valorização salarial? Deixa aqui nos comentários. É claro, consequentemente, São Paulo ampliaria por mais 3 anos no mínimo, né, cara? O contrato do Juan, né, cara? E ficaria aí mais um bom tempo vestindo as cores do São Paulo, já que a gente não costuma ver. Talvez mude, né, nos próximos dias, quem sabe? Mas a gente não costuma ver muitas equipes sondando muito a situação do jovem atacante Juan, né, rapaziada? E depois disso, vamos falar sobre Luciano Vietto. Como eu trouxe pra vocês no último vídeo, São Paulo sondou a situação dele. Ele é um atleta que tem contrato com a Al-Qadisiyah, não sei, eu acho que é do Catar, esqueci, eu sempre confundo, né, cara, Emirados Árabes, sempre confundo esses times desses países. Mas ele joga no Al-Qadisiyah. E o contrato dele vai se encerrar em julho, não vai ser renovado. O jogador tem 30 anos, jogou por aqui como Sporting, passou pelo Villarreal, passou pelo Atlético Madrid, como eu falei pra vocês nos últimos vídeos, estava no Al Hilal, e jogou o último Mundial lá, chegou até a final, eliminou o Flamengo, e foi um dos melhores jogadores, né, cara? Só que, com todas essas contratações meteóricas do Al Hilal, ele acabou não tendo mais espaço e foi passado para outra equipe, né, cara? E agora ele vai ficar livre no mercado. O São Paulo consultou a situação do atleta, só que o São Paulo tinha o Rigoni aí também que tá à disposição, não continuará na equipe. O Gabriel Savio publicou e falou que o São Paulo não pensa em contratar o Rigoni nesse momento, não passa na cabeça do São Paulo, e o sonho do São Paulo era o Vietto. Só que o Luciano Vietto, cara, ele tá afim de receber um salário que o São Paulo não tá afim de pagar. E esse é o problema, né, cara? O São Paulo não ser uma SAF. Infelizmente tem que concorrer com outras equipes que são SAFs. E foi isso a informação de que o Cruzeiro topou pagar o que o Luciano Vietto tá querendo, tá, cara? E o Cruzeiro topou pagar o que o Luciano Vietto tá querendo. E foi dito que o Luciano Vietto está negociando já, inclusive, com o Cruzeiro.
chegará recebendo 1.200.000 reais, né, cara? É os salários dos sonhos do Vieta. Eu acho muito difícil que o São Paulo se aproxime desses valores, né, cara? Eu acho muito difícil que o São Paulo se aproxime. Eu acho que nem 1 milhão o São Paulo pagaria pelo Luciano Vieta, talvez ali 900 mil. No máximo, né, cara? Ou estourando ali 1 milhão. Mas foi dito que o Cruzeiro topou pagar 1.200.000 pelo Luciano Vieta e as duas partes já estão em negociações. Se isso realmente for verdade, for pra frente, eu acho muito difícil São Paulo bater de frente com o Cruzeiro nesses valores, né, cara? O Cruzeiro foi comprado recentemente pelo dono dos supermercados BH, o Ronaldo vendeu a sua fatia na SAF e agora realmente o Cruzeiro está com um aporte financeiro muito maior, né, cara? Então, se isso realmente se concretizar, são informações que foram passadas aí por jornalistas, mas ainda não tem nada assinado, mas teremos que esperar para ver, né, cara? O Luciano Vieta é um sonho do São Paulo, porque o São Paulo, como eu falei para vocês, está em busca de um jogador para substituir o James Rodrigues, já que a tendência era o James Rodrigues vir e ao lado do Lucas Moura ser aquele meio-campista titular. Só que eu não preciso nem falar pra vocês tudo o que aconteceu. O São Paulo vai se desfazer do Ramos Rodrigues e quer trazer um outro jogador nas mesmas características. E como eu falei pra vocês, o sonho do São Paulo é o Luciano Vieta. Só que, não sei, né, cara? Não sei, vindo do Catar, jogando muito tempo na Arábia, não vai querer abaixar muito seu salário. E eu sei que o São Paulo não vai pagar algo próximo do que paga já pro Ramos Rodrigues para contar com o Luciano Vieta. Então, o São Paulo, e como eu falei pra vocês ontem também, inclusive se não viu o vídeo, dá uma olhada, o São Paulo teria recebido um contato do staff do Michael, né, cara? Mas estão lembrando que são características completamente diferentes. O Michael chegaria ali pra brigar por posição ali com o Ferreirinha, com o Eric, são as mesmas características ali pela ponta, até com o André Silva que tá jogando pra aquela posição, mas o Luciano Vieta, como eu falei pra vocês, e o Oscar, que eu vou falar já, ele chegaria nas mesmas características pra repor a saída do James Rodrigues. Então por isso o São Paulo quer trazer esses jogadores, tá, cara? Porque é um jogador ali que joga centralizado ali, talvez no lugar do Lucas em determinado momento, ou ao lado do Lucas, ou ali no banco de reservas, mas pra ter opções ali para o meio de campo, só que um meio um pouco mais ofensivo, né, cara, que funcione como segundo atacante nessas características. E foi dito também, saiu a informação que o São Paulo gostaria, né, cara, gostaria de contar com o Oscar. Eu vou até ler a notícia pra vocês, tá, rapaziada? Saiu duas informações hoje sobre o Oscar, que poderia pintar no São Paulo, porque como vocês sabem, o Oscar já não cansou de já se declarar ao São Paulo. O Oscar eu acho um pouco complicado o São Paulo trazer ele, porque o Oscar tem um assédio de muitas equipes brasileiras, só que ele já se declarou para o São Paulo recentemente, em uma entrevista que ele deu para o Fred. Eu trouxe um vídeo pra vocês também na época falando sobre isso, que ele é São Paulino, que ele gostaria de frequentar mais o estádio, só que ele tem um pouco de medo da recepção dos torcedores, que ainda tem um pouco de mágoa do que ele fez lá atrás. Ele falou, pô, meu pai é São Paulino e tal, minha família toda é São Paulino, eu gostaria muito de dar certo pelo São Paulo, eu gostaria muito de ter uma história no São Paulo, assim como eu consegui construir no Chelsea e tudo mais. E ele falou que infelizmente não conseguiu isso no São Paulo. E foi dita a informação que o São Paulo está observando o Oscar, o São Paulo também ainda não avançou por uma negociação pra ele, porque tem esse medo das duas partes de como a torcida vai reagir quanto a isso, mas o São Paulo, assim, está esperando a situação do Oscar se resolver, porque o contrato dele se encerra em novembro com a equipe chinesa, e a informação que saiu que o São Paulo espera que o meio-campista Oscar do Xangai escolha o tricolor paulista para iniciar as suas conversas de uma volta para o Brasil, tá? Que a tendência é que ele volte para o Brasil, sim, tem 32 anos, eu acho, e assim como o Coutinho e tal, que estão deixando o mercado lá alternativo lá, do Oriente Médio e tudo mais, e estão voltando para o Brasil, a tendência é que o Oscar também faça isso, e o São Paulo espera com que seja a prioridade pro Oscar, mas o São Paulo vai esperar o Oscar demonstrar essa vontade para o São Paulo poder avançar em uma negociação. E o jogador está decidido em retornar ao Brasil, outras equipes como Flamengo, Internacional e Cruzeiro também estão interessadas no atleta, né, rapaziada, o Oscar, e saiu uma outra informação também, só que essa informação é um pouco mais atualizada, que fala um pouquinho sobre a saída dele, que a tendência é com que ele fique até o fim do seu contrato em novembro. O meia de 32 anos não está acertado com nenhum clube, mas não descarta assinar um pré-contrato para já acertar com alguma outra equipe, né, cara, e como eu falei pra vocês, o Flamengo quase acertou a contratação dele há um tempo atrás, eu acho o favorito pra contar com o Oscar é o Flamengo, né, cara, mas o Oscar também poderia ir pro Cruzeiro, que o Internacional, que também já teve história por lá. O Internacional, que foi, quem não lembra, ele deixou o São Paulo para forçar um acerto com o Internacional, mas o São Paulo, depois visando tudo isso, que ele falou em entrevista, dando declarações de amor ao São Paulo, recentemente, inclusive, e a saída do James Rodrigues, e os jogadores ali das mesmas características, ali, que atuam pelo menos pela mesma faixa do campo, o São Paulo espera, sim, ser escolhido, né, cara? Espera, sim, o São Paulo vai meio que dar aquela fretada, tá ligado? Pra ver se o Oscar corresponde, e caso isso aconteça, eu acho que o São Paulo, sim, avançará por negociação.
negociações. Cara, eu já dei minha opinião pra vocês, tem muitas pessoas que, inclusive nessas notícias que eu acabei de ler pra vocês, as reações da torcida do São Paulo, de muitos torcedores, de raiva, de risada, mas, cara, eu particularmente não vivenciei aquela época. Eu já era nascido, já acompanhava futebol, mas eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Então eu não sei como é que a torcida de São Paulo recebeu tudo isso, mas eu aceitaria, hein, cara. Eu aceitaria o Oscar, mas torcedores daquela época falam que realmente forçou uma saída do São Paulo pra citar com o Internacional e tudo mais. Depois ficou na justiça que o Internacional tinha que pagar alguma coisa pro São Paulo não sair totalmente de mãos abanando. Mas tem muitos torcedores que ainda guardam muita mágoa do Oscar. Eu quero saber muita opinião de você, hein, cara. Você gostaria de contar com o Oscar no São Paulo? Cara, eu gostaria, hein, cara. Eu acho que seria uma ótima reposição pra saída do Rames Rodrigues agora, que o São Paulo descartou a chegada do Rigoni e também a chegada do Luciano Vitor ficou um pouco mais complicada. Eu investiria no Oscar, hein, cara. O Coutinho aí voltando pro Vasco, a gente vê os times fortalecendo ainda mais o setor do meio campo. Então o São Paulo, assim, eu acho que trazendo o Oscar ali seria um ótimo jogador e com certeza chegaria pra ser titular, hein, cara. Mas aí, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder absolutamente nenhuma informação. Até a próxima e falou!